do livro Universo e Vida, um capítulo chamado O Divino Legado. Apesar do efetivo apreço e da confessada admiração que voltamos à inteligência humana, somos impelidos a reconhecer que ela ainda não dispõe de capacidade suficiente para bem avaliar a divina grandeza do Espírito Crístico de Jesus. Isso talvez explique por que tantos intelectuais ilustres tentaram e tentam minimizar o significado do Evangelho no contexto da evolução planetária. Embora nenhum jamais tenha ousado negar-lhe a inigualável expressão moral e a profunda influência na história dos povos, buscam, porém, ignorar-lhe a inapreciável contribuição nos campos da ciência, da filosofia, do direito, procurando limitá-lo às dimensões de apenas uma religião, dentre as demais religiões humanas. É, porém, chegada a hora de se aferir melhor a realidade dos fatos, para que a verdade e a justiça prevaleçam no interesse da humanidade. Antes de avançarmos outras considerações, reputamos de magna importância ressaltar aqui a extrema simplicidade, a completa humildade, a pobreza, o desatavio e a singeleza com que Jesus marcou, de modo iniludível e indelével, a sua presença e o seu messianato neste mundo. Ele não teve sequer onde reclinar a cabeça. Nada possuiu de material, nenhuma propriedade, nenhum dinheiro, nenhum bem. Cercou-se da gente mais inculta, de um povo social e politicamente subjugado. Reuniu em torno de si amigos rudes e iletrados, da região mais pobre do Império Romano. Falou sempre na linguagem mais simples, que alguém jamais usou. E, sem nada ter escrito com as próprias mãos, tudo deixou registrado no coração e na memória dos que lhe ouviram a palavra e testemunharam o exemplo. Peregrino paupérrimo, sem bolsa nem cajado, título ou dinheiro, jamais ocupou qualquer cátedra, nunca teve a mínima parcela de poder mundano, não possuiu qualquer diploma de escolaridade, foi coroado apenas com espinhos, publicamente açoitado como se fosse um bandido, e finalmente pregado numa cruz infamante, como se fosse um ladrão. Foi assim, se apresentando e assim agindo, que dividiu as eras terrestres entre antes e depois dele, como ninguém jamais o fez, permanecendo como sempre, como a maior presença, o mais alto marco, a mais elevada e morredoura expressão de toda a história humana, em todas as épocas do mundo. Como conseguiu isso? Convidamos os intelectuais do mundo inteiro a considerar seriamente esta questão. Como foi que ele o conseguiu? Porque quanto mais o tempo passa, mais é lembrado, mais é amado, mais fortemente se faz o centro vivo de todas as civilizações, de todas as controvérsias filosóficas, de todas as discussões religiosas, como seu nome e seus ensinos, ao invés de morrerem na pobre Palestina, se firmaram em todo o Império Romano, depois em todo o Ocidente e já agora em todas as regiões do nosso mundo? Que homem foi esse, que disse e que fez, para produzir tão indescritível e permanente comoção, cada vez maior, mais consequente, profunda e irresistível? Não é verdade que se puséssemos somar todos os grandes gênios, todos os grandes santos e todos os grandes guerreiros, a todos os estadistas, reis, poetas, músicos,
cientistas e filósofos, toda essa majestosa pleiade representaria a pálida região de glória e poder, se fosse confrontada com o poder e a glória do Cristo Jesus, a quem o próprio tempo, que a tudo o mais destrói, só acrescenta honras divinas? Não será que o Cristo cresce a cada dia diante dos olhos e do coração dos homens, exatamente porque só pouco a pouco, à medida que os homens evoluem, vão podendo melhor entendê-lo e melhor senti-lo? Sim, irmãos em humanidade, é isso que acontece. Somente à medida que vamos crescendo em inteligência, em dignidade moral, em pureza de sentimentos, em experiência da vida, em ciência e em técnica, vamos podendo vagarosa, mas efetivamente ir compreendendo melhor e melhor sentindo o Espírito e a mensagem do Cristo divino. Tão imensos são o poder e a sabedoria dele, tão indizível o seu amor, que ele pôde produzir esse sublime milagre de nos revelar sem ofuscar-nos verdades eternas de incontáveis faces, dosando-as de tal modo e com tanta propriedade que pudessem ir sendo por nós compreendidas e assimiladas, sem pressa, sem traumas, sem imposições, sem inconvenientes, ofertando-nos um legado inesgotável de sabedoria e de amor, capaz de alimentar-nos e de enriquecer-nos para sempre.